Seguindo aqui com o nosso código de ética dos bombeiros e da PM, esse assunto ele é mais conexo com o final da última aula, é o capítulo 4, que fala das recompensas, a gente está falando do comportamento. Depois a gente vai falar de procedimento administrativo disciplinar, todos os tipos que eles existem, que é para finalizar aí o código de ética. Bom, das recompensas. Quando a gente fala de recompensa, o que é recompensa? Constitui o reconhecimento dos bons serviços prestados pelos militares à corporação. Então, é uma forma de reconhecer o trabalho do militar, a forma como ele trabalha, como ele se conduz e assim por diante. Tá? É uma forma de incentivo. Como que isso ocorre? Além de outras previstas em leis regulamentares especiais, que a gente tem lá no Estatuto, que a gente já viu lá no plano de carreira, constituem aqui, segundo o Código de Ética, três tipos de recompensa. Primeiro, elogio. Depois, a dispensa do serviço. E, por fim, dispensa da revista de recolher e do pernoite. Esses são os três tipos de recompensa. A gente vai falar rapidinho de cada um deles aqui. Essa parte aqui ela é mais específica, o inciso terceiro, e eu vou falar dele daqui a pouco, o que é a revista de recolher e o pernoite. Tá? Vamos então para o artigo 51. O que diz o artigo 51? Ele fala especificamente do elogio. E ele pode ser, preste bastante atenção nisso, individual ou coletivo. O elogio e as dispensas que a gente viu aqui, elas vão para as fichas individuais dos bombeiros militares. Elas vão constituir um elemento que vai ser publicado em boletim geral e vai para a ficha. Então, o elogio ele consta em ficha. Da mesma forma que o comportamento também está lá na ficha. Para que serve isso? Isso conta ponto na hora de elaborar lá a pontuação para promoção por merecimento. Tá? Um elogio por ano individual vai contar uma pontuação. Né? E aí a gente tem a menção excepcional ou ótimo, ela também vai aumentar a pontuação do militar lá na concorrência dele por merecimento. O elogio individual é feito exclusivamente para um militar. Ele coloca em relevo as qualidades morais, profissionais, e só pode ser atribuído a militar que haja se destacado dos demais da tropa na execução de ato ou serviço. Isso aqui não importa. O que significa isso aqui? O elogio individual é dado para um indivíduo que se destacou no exercício das funções. Tá? E aí fala que tem que ser abordada a questão do caráter, o desprendimento, a inteligência do bombeiro ou do PM, a conduta civil e militar, quer dizer, tanto na vida civil quanto na vida militar, e a capacidade como comandante, etc. Isso aqui são as características para que o cara receba o elogio individual. Tá? O que é importante saber aqui do elogio individual, que eu acho mais importante? Primeiro, é registrado em ficha. Conta ponto para promoção de merecimento. E aí eles só serão registrados aqueles que estão desempenhando funções próprias de bombeiro militar. Ou seja, tem que ser uma atividade de bombeiro, tem que ser elogiado porque ele trabalhou bem como bombeiro, porque ele é um bom bombeiro, um bom PM. Não porque ele fez um bom negócio ou porque ele é amigo de alguém. Isso não existe, tá? E é concedido por autoridades com atribuição para fazer. Quais são as autoridades? Todas aquelas que a gente já viu lá atrás, do governador, comandante-geral, subcomandante, até o comandante de unidade, o chefe de seção, são autoridades aptas para fazer elogio. Isso é o individual. O coletivo ele visa reconhecer e ressaltar um grupo de militares que cumpriram destacadamente uma determinada missão. Então você tem uma guarnição de bombeiros ali, ela atuou de forma exemplar durante o atendimento a uma ocorrência de acidente, realizou corretamente o isolamento da área, prestou um bom serviço para a vítima e o pessoal elogiou, falou, não, foi muito bom. O que o comandante faz? Ele faz um elogio para todos os militares ao mesmo tempo, por aquela ação específica que foi feita em conjunto. Então a diferença do elogio militar para o coletivo é que o militar consta na ficha apenas de um militar e do coletivo vai constar de todos pela ação que eles fizeram juntos. Tá? Isso aqui é importante, pode cair no peguinha de prova. O militar pode solicitar um elogio ao seu comandante? O que está dizendo aqui? A iniciativa de apreciação do ato, a iniciativa de ser apreciado, de ser avaliado o ato que deve ser elogiado, não deve partir do próprio militar a ser elogiado. Então o cara faz lá um ofício solicitando do comandante dele um elogio. Não é permitido pelo Código de Ética. Tá? O elogio tem que partir dos comandantes.
E fundamental, o elogio não pode ser verbal. Ah, parabéns, você está elogiado, você fez um excelente trabalho. Você pode fazer isso, vai incentivar tudo, mas para ele ter o valor como elemento de recompensa na ficha do militar, ele tem que ser publicado no boletim ou diário. No diário, caso for diário oficial, se for por parte de alguém do governo, e no boletim, é aquele que é feito, o boletim é o nosso diário oficial que tem nas instituições militares. Tanto o PM quanto o bombeiro tem o seu boletim diário, onde são publicados afastamentos, férias e todas as atividades específicas inerentes que devem ser públicas de conhecimento de todos. O artigo 52 já diz o seguinte: ele trata da dispensa. Nós temos 3 tipos de recompensa: o elogio individual ou coletivo, e as dispensas de serviço, do pernoite e do toque de recolher. Vamos falar aqui da dispensa do serviço. Ela pode ser dispensa total, ou seja, o militar é isento de todos os trabalhos na OPM, que é a Organização Policial Militar, ou Organização Bombeiro Militar, inclusive a instrução. Então o cara é dispensado totalmente, ele não precisa ir lá. Se ele receber uma licença, uma dispensa do serviço, isso é publicado em ficha, tá? Ele nem precisa aparecer lá no quartel, ele está dispensado, ok? Ou parcial, que é de alguns trabalhos que devem ser explicados na concessão. Então, o militar, devido aos seus excelentes serviços prestados, está dispensado da prestação de combate a incêndio florestal do período tal. É uma dispensa parcial. Quase nunca acontece, mas pode ter. Tá? A dispensa total do serviço não pode ultrapassar 15 dias por ano. Estou falando aqui de um ano civil. Então isso é extremamente importante. Quantos elogios o militar pode receber por ano? Infinitos. Se ele fizer uma ação por dia e for elogiado uma por dia, não tem problema. Lá na contagem da pontuação dele, para fazer a questão do merecimento, vai contar apenas um elogio individual por ano. O elogio coletivo, ele não conta naquela pontuação da ficha de merecimento. Conta apenas o elogio individual. E até um por ano. Se o cara recebeu 10 elogios individuais no ano de 2022, para contar a pontuação lá para a promoção, o 0,2 que ele vai receber apenas equivalente a 1. E se ele teve 5 elogios coletivos e nenhum individual, ele não recebe essa pontuação. Tá? E a dispensa de serviço, no período de um ano, ela não pode ultrapassar 15 dias. Tá? Quem é que pode dar essa dispensa? Daqui a pouco a gente vai ver. 15 dias é só governador e comandante-geral. Depois, as outras autoridades, os dias são menos dias por ano. Tá? A dispensa total do serviço é regulada por período de 24 horas. Ou seja, conta do início do expediente até o mesmo horário do dia seguinte. Então é de 24 horas, de 8 horas da manhã do dia 1º às 8 horas da manhã do dia 2. Conta um dia de serviço, 24 horas de dispensa de serviço. Tá? Pode receber até 15 no período de um ano. E esses 15 podem ser consecutivos? Pode, se o comandante-geral entender que o cara merece, que ele trabalhou com afinco, ou que tem alguma necessidade, ele pode receber. A dispensa de que trata esse artigo não invalida a concessão de outros direitos e afastamentos previstos nos estatutos militares. Que isso aqui não interfere em férias, em licença, não interfere em afastamento para licença paternidade, etc, etc. Tá? Ela não interfere nos outros tipos de licença. O artigo 53, ele diz o seguinte: o terceiro tipo de recompensa: as dispensas da revista de recolher e de pernoitar no quartel podem ser incluídas em uma mesma concessão e não autorizam a ausência do serviço para o qual o militar estiver ou for escalado, nem a instrução que deve comparecer. Então, o cara pode estar dispensado do toque de recolher ou de pernoitar, mas ele permanece com as atividades dele do dia a dia, ele trabalhando no expediente ou cumprindo as suas missões operacionais. Tá, o que é a revista de recolher e pernoitar? A revista de recolher é que o militar, por exemplo, o aluno, ele deve estar no quartel a partir das 8 horas da noite para dormir no quartel. É como se fosse um regime semiaberto, mas não é.
É específico de algumas atividades, especialmente de alunos. É a revista de recolher. O aluno se recolhe no quartel. E o pernoitar é qualquer militar que estiver de serviço no quartel, a determinada hora, normalmente às 9 horas da noite, o comandante de serviço toca o pernoite, o pessoal reúne, ele conta todos os militares, verifica quem está ali, repassa as escalas noturnas, distribui as missões de faxina, etc, etc. Quer dizer, o pernoite é a reunião final do dia. E o militar, como recompensa, ele pode ser dispensado. Tanto da revista de recolher, quer dizer, ele se apresentar e falar, olha, eu vou dormir aqui no quartel, conforme determinação, eu estou chegando. Quanto de comparecer na reunião do pernoite. Então são essas as 3 recompensas que estão previstas no Código de Ética. As 3, para ter valor, tem que ser publicado em ficha. Aqui a gente entra naquele assunto que eu já antecipei um pouquinho, mas o artigo 54 ele diz o seguinte: quem é competente para conceder essas 3 recompensas? Primeiro, o governador do estado, ele pode fazer o elogio e as que lhe são atribuídas em leis e regulamentos, além daquelas outras. O governador não pode dar a dispensa do pernoite ou das outras. Ele só pode, no caso do elogio. Essa é a recompensa que o governador pode atribuir. O comandante-geral, ele vai ter todas as 3 recompensas previstas no artigo 50, e a dispensa de serviço ele pode dar até 15 dias. Então, pelo que a gente viu aqui, o governador nem dispensa de serviço ele dá. É apenas elogio. E esses 15 dias do comandante-geral é para o período de 1 ano. Então, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, o militar pode receber até 15 dias de dispensa, recompensa publicada em ficha, dispensa total ou parcial. E esses 15 dias podem ser tanto consecutivos quanto distribuídos ao longo do ano. Ele pode dar 5 dias em determinado momento, 10 em outro e assim por diante. Depois, abaixo do comandante-geral, todos os outros, em função de coronéis, comandantes regionais, aí a gente tem aqueles lá do anexo que a gente viu, do artigo que a gente viu. Subcomandante, chefe de Estado-Maior, secretário de Estado da Casa Militar, subchefe da Casa Militar, comandante de correições e disciplinas, comandante dos grandes comandos. Tudo isso aqui é função de coronel fechado. Eles podem dar todas as recompensas do artigo 50, ou seja, elogio individual e coletivo. Dispensa do serviço, ela pode ser total ou parcial, e dispensa da revista e do pernoite, tá? Só que ele vai liberar no máximo 10 dias na dispensa do serviço. Então, o comandante-geral é 15, só o comandante-geral. Todos os outros coronéis, 10. Abaixo deles, as funções de comandante de unidade operacional, comandante de seções e assim por diante, eles podem, quer dizer, lá previsto no artigo 12, eles podem dar as 3 recompensas, elogios, dispensa de serviço e dispensa de pernoite de revista. Só que a dispensa de serviço é de até 5 dias, no período de 1 ano. Então, eu sou comandante de uma unidade do Corpo de Bombeiros do interior. Tem um militar que se destaca demais, trabalha, passa do horário de trabalho, chega sempre mais cedo, é sempre voluntário para tudo, resolve todos os problemas, é reconhecido pela sociedade, o cara é muito bom. Eu quero dar uma dispensa de recompensa para ele de 5 dias, por exemplo, no período do final do ano, no Natal ou no Ano Novo, para ele descansar e viajar com a família. Isso não vai ser descontado de férias, isso não vai ser descontado de nenhum outro tipo de afastamento dele, é uma dispensa-recompensa. Eu, como comandante de unidade, posso deixar que ele fique até 5 dias afastado, publique em ficha e ele vai embora. Ok? Se for o comandante-geral, até 15, todos os outros autoridades ali, com função de coronéis, 10 dias. Parágrafo único. As autoridades referidas a esse artigo são competentes para anular, restringir ou ampliar as recompensas concedidas dentro do limite legal, devendo tais decisões ser motivadas em boletim geral ou diário oficial da corporação. O que significa isso? A mesma autoridade que pode dar essa recompensa, ela pode anular, restringir, diminuir, né? Ou ampliar. Fala, não, vamos dar mais. O comandante de unidade deu 5 dias, o comandante regional fica sabendo, falou, não, vamos dar 10 dias de dispensa para ele, porque ele é um cara muito bom.
Entendeu? Então, quem tem autoridade para conceder, tem a autoridade para mudar, anular também. Aí a gente finaliza essa parte mais prévia do nosso código de ética. E aí o código de ética ele vai entrar agora numa fase quase que processual. É similar agora ao que a gente tem no Código de Processo Civil. A gente vai tratar dos procedimentos administrativos que vão levar à punição. A gente já viu quem são as autoridades que podem punir, a gente já viu quais são os tipos de punição, advertência, repreensão, reprimenda, prestação de serviço operacional, transferência a bem da disciplina, etc, etc. A gente viu quem é que pode aplicar essas sanções, a gente viu que tem as transgressões que elas podem ser classificadas em leve, média ou grave, e de acordo com isso a gente tem o tipo de punição que o cara pode ter, a gente viu o comportamento e assim, etc, etc, etc. Agora a gente vai ver como que se chega a essas conclusões, como é que esses processos acontecem, tá? E a gente inicia aqui no título 3, que ele vai falar basicamente da sindicância. Em termos de comparação bem grotesca, a sindicância para o poder administrativo, ela está para investigação como o inquérito do delegado na justiça. Então, quando você trata de justiça comum, quando alguém fica sabendo de algo e faz uma denúncia, o delegado e os agentes eles vão investigar e vão fazer um inquérito para verificar se houve um crime, se houve um descumprimento de lei lá na justiça. No serviço administrativo, aqui, a gente vai tratar como sindicância. Ela tem exatamente a mesma função. A autoridade administrativa ela soube que houve uma provável transgressão ou um provável até crime ou algo do tipo, mas não há provas, há apenas a suspeita. O que ele vai fazer? Ele vai instaurar uma sindicância no nível administrativo, que seria como se fosse um inquérito, para averiguar, identificar. Olha, ocorreu mesmo a transgressão, ou não, foi até pior, teve um crime. Ou não, não aconteceu nada, então a gente pode encerrar por aqui. Então vamos lá. O artigo 55 ele diz o seguinte: havendo indícios de materialidade, ou seja, de que realmente aconteceu, e autoria, ou seja, quem foi uma transgressão disciplinar, a autoridade militar, pode ser um comandante de unidade, um comandante geral, um comandante de grande comando, indicadas um dos incisos do artigo 12, que é aqueles que a gente viu lá, deverá instaurar uma sindicância prévia, ou delegar essas atribuições investigativas a um oficial sob suas ordens. Então, o comandante regional pode ficar sabendo de alguma coisa e determina ao comandante de unidade que instaure a sindicância. É isso que quis dizer, tá? Para que proceda a apuração dos fatos, devolvendo àquela autoridade delegante devidamente concluída para a decisão. O que significa isso? Ele passa para alguém, averigua os fatos, finaliza o processo e devolve para a autoridade que mandou abrir para ela concluir da decisão dela. Para ela dizer, olha, beleza, não aconteceu nada, vamos encerrar por aqui. Não, realmente teve transgressão. Vamos agora abrir um procedimento administrativo. Tá certo? Então isso é a sindicância, como se fosse uma investigação. O parágrafo único ele diz o seguinte: se o investigado for oficial, a delegação de que trata esse artigo não poderá recair em oficial de patente de antiguidade inferior a daquele. Tá? Então, se o cara que está sendo investigado é um oficial, quem está investigando ele tem que ser um oficial mais antigo. A sindicância é procedimento investigativo e visa apurar a autoria e materialidade de transgressão disciplinar. Para isso que ela serve. Para encontrar quem é o autor e as provas, a prova material do crime. Por ser de natureza inquisitorial, ou seja, investigativa, ela seguirá as mesmas regras do rito processual do inquérito policial militar, exceto quanto à nomeação e atuação do escrivão e arquivamento dos atos que serão facultativos. Bom, voltando àquela comparação, se eu tenho um ato administrativo, eu vou trabalhar com a sindicância.
é para investigação administrativa. Agora, se eu tenho um ato, um crime militar, é o inquérito penal, policial militar. E é uma investigação criminal. A sindicância é como se fosse um IPM, mas ela vai investigar uma transgressão. A princípio, ela pode até chegar à conclusão de que houve um crime, e aí inicia-se o IPM, tá? Mas a função dela é investigar, assim como é o inquérito policial militar, e aqui fala que menos com relação ao escrivão e arquivamento, que no caso da sindicância não é obrigatório. No caso do IPM é obrigatório. O que é relevante disso tudo? Isso daqui, ó. A sindicância, procedimento investigativo e visa apurar a autoria e materialidade da transgressão disciplinar. Seguindo, no artigo 57, diz o seguinte: a sindicância deverá ser concluída num prazo de 40 dias. É importante saber isso aqui? Muito. Pode estar na prova lá. A sindicância é um processo de investigação para apuração da materialidade e autoria de uma transgressão disciplinar e seu prazo para ser concluída é de 30 dias. Falso. É de 40 dias. É de 40 dias úteis. Não, 40 dias corridos. Tá? A partir do dia seguinte da criação da sindicância, da nomeação do responsável por ela, a partir daí 40 dias. E ela pode ser prorrogada por mais 20. Se da sindicância concluir-se pela existência de uma infração penal militar, quer dizer, um crime acumulada, ou seja, junto com a infração administrativa, ou seja, depois da sindicância verificou, não, realmente esse cara ele cometeu a transgressão disciplinar, a infração administrativa, mas ele também teve uma infração penal, ele cometeu um crime. Aí o que vai acontecer? Dentro dos limites de competência no Código de Processo Penal, será esta, quer dizer, a sindicância anexada ao procedimento administrativo disciplinar, e uma cópia vai ser instruída para o IPM, sem prejuízo do processo administrativo. Resumindo, se o cara cometeu uma transgressão e o crime, a sindicância percebeu isso, a sindicância vai virar um anexo do PAD, que é o procedimento administrativo disciplinar, para apurar a transgressão. E o IPM vai ser instaurado, sem prejuízo da investigação administrativa, da transgressão disciplinar, do processo administrativo. O que significa isso? Vai correr dois processos distintos, um para o crime e outro para a transgressão. No caso de se concluir por existência de infração penal comum, quer dizer, não é penal militar, os autos, a cópia dele vai ser remetida para quem? Para a autoridade policial competente. Ou seja, a sindicância concluiu que o cara não teve ali uma transgressão, mas ele cometeu um crime. Ele cometeu o crime de estelionato. Não é um crime penal militar. O crime de estelionato é um crime penal comum. Então ele pega a sindicância e remete ele para quem? Para a autoridade competente, que é o delegado. Manda ela com ofício, ó, de acordo com o processo tal, foi identificado o que o crime tal foi cometido. E passa para o delegado e aí ele vai averiguar no âmbito civil. No ato de encaminhar a cópia da sindicância para um inquérito policial militar, que é quando o cara comete o crime militar, a autoridade deverá determinar em autos apartados a instauração do processo administrativo disciplinar. É a mesma coisa, com outras palavras, do que foi dito aqui no artigo 58. Depois da sindicância verificou que teve crime militar e que teve transgressão, ele vai encaminhar a cópia para ser criado o IPM e, ao mesmo tempo, já vai instaurar um processo administrativo para fazer o julgamento. Ah, mas você está muito confuso, por que já não faz tudo na sindicância? A sindicância ela não tem o objetivo de dizer claramente que o cara é culpado, que fez isso e isso deve ser punido por aquilo. Ela se compara à investigação do delegado. O delegado, quando ele termina a sua investigação, ele remete os autos para
o sistema de justiça, para o promotor, que vai decidir se faz a denúncia ou não para o juiz aprovar. Aqui é a mesma coisa. A sindicância é a investigação. Identificou que houve realmente o cometimento de uma transgressão, aí vai fazer um PAD, que é equivalente ao julgamento, ao processo. O PAD, sim. O processo administrativo disciplinar, ele tem a função de dizer que o cara foi culpado porque ele incorreu nas transgressões tais, tais e tais, que ele vai ser, então, punido com a pena tal, por exemplo, a pena de reprimenda, e ele vai ingressar no bom comportamento. Então, isso sim, vai ser feito no PAD. O PAD é o julgamento. O procedimento administrativo disciplinar é o julgamento. A sindicância é a investigação que vai subsidiar o julgamento. O artigo 59 diz o seguinte: em qualquer caso, concluindo-se pela existência da transgressão disciplinar, cumulado ou não com infração penal, os autos originais e suas cópias serão de justa causa para instaurar o PAD. Está dizendo a mesma coisa que dos outros. Tudo que for produzido durante a sindicância vai parar dentro do procedimento administrativo, vai ser incorporado, as provas, as investigações e assim por diante. Parágrafo único. A justa causa são os indícios de autoria, prova, materialidade, transgressão disciplinar. É o que vai estar dentro da sindicância. Moral da história. O que a gente tem aqui? Sindicância é um processo investigativo. É um processo investigativo que vai apurar a autoria e materialidade da transgressão disciplinar. Se for identificada a transgressão, vai ser aberto um procedimento administrativo disciplinar para julgar o militar. Basicamente, é isso. Ok, então a gente viu a sindicância. Ela é a investigação. A partir da sindicância, a gente vai ter o quê? O procedimento administrativo disciplinar, que de agora em diante a gente vai chamar de PAD, para não ficar falando demais. O procedimento administrativo disciplinar, ele tem 3 tipos. Ele pode ser sumário, ordinário ou especial. E só instaurado se presente a justa causa. É aquilo que é apurado lá na sindicância. O que é a justa causa? Os indícios de autoria e prova de materialidade de transgressão disciplinar. Tá? Então, se tiver lá depois no final da sindicância a justa causa, tem indício de autoria e tem prova do que foi o cara, do que foi feito, aí sim você vai abrir um procedimento administrativo disciplinar, um PAD, de um desses 3 tipos: sumário, ordinário ou especial. Aqui no parágrafo único, no artigo 61, perdão, está dizendo que a autoridade militar mais antiga, ela pode delegar a investigação do PAD, o procedimento do PAD, para um outro oficial subordinado a ele, tá? Exceto quando essa autoridade ela é o corregedor e o subordinado estiver sob comando de outra autoridade. Ele que vai ter que fazer, ele não pode mandar ninguém fazer. Mas na prática, o que quer dizer o artigo 61? Que você deve fixar. A autoridade, ela vai, por exemplo, é o comandante de unidade, ele vai escolher um tenente do quartel dele e vai delegar para aquele tenente a condução do PAD. Tá? De conformidade com o disposto no parágrafo 1 do artigo 55, não poderá recair delegação em oficial de patente ou antiguidade inferior ao processado. Ou seja, não pode um tenente conduzir um PAD onde o investigado é um capitão. Jamais o condutor do PAD, o encarregado do PAD, deve ser mais moderno do que aquele que está sendo investigado. Sempre o contrário. Se está sendo investigado um capitão, o encarregado do procedimento administrativo deve ser obrigatoriamente de major acima. O artigo 62 diz que no PAD
deve ser nomeado escrivão no processo administrativo no tal, não podendo recair essa escolha em praça quando o acusado for oficial. Então, aqui está dizendo que tem que ser, deve ser nomeado um escrivão, que é aquele cara que vai ainda lavrar todos os documentos para o encarregado. E ele pode ser praça. Só não pode ser praça quando o que estiver sendo investigado, o acusado, for oficial. Aí tem que ser outro oficial. Nesse caso, o escrivão não precisa ser mais antigo do que o investigado, tá? Porque não é ele que conduz o processo, ele só lavra documentos. Então, se o encarregado é um oficial e o investigado é uma praça, o escrivão pode ser praça. Se o investigado for um oficial, o encarregado tem que ser mais antigo que ele e o escrivão tem que ser também um oficial, só que não precisa ser mais antigo. Exemplo prático. Está sendo investigado um capitão. O condutor do PAD, o encarregado, obrigatoriamente tem que ser major para cima. Pode ser o major. Agora, o escrivão tem que ser oficial, porque é um capitão que está sendo investigado, mas ele pode ser um tenente, não tem problema. Seguindo, artigo 63. No caso de exame de insanidade mental, quer dizer, o cara pode ter cometido aquela transgressão porque ele está numa crise de pânico, uma crise de psicológica, psiquiátrica, tá? Nesse caso, se concluir pela semi-imputabilidade ou inimputabilidade, o que significa isso? Se concluir que o cara não pode ser punido, ou ele pode ser punido só parcialmente, porque ele não estava totalmente consciente do que ele estava fazendo, o processo ele vai prosseguir, não vai parar. O cara estava com um surto psicótico e ele não tinha condições de responder. Vai parar o processo? Não. Vai continuar com a presença de um curador do acusado. Vai ser nomeado um curador, que será nomeado pela autoridade militar ou pelo encarregado, pelo delegado do processo, podendo ser indicado também por seus familiares. Então o processo não para se o cara é inimputável, se o cara não pode ser punido a princípio porque ele estava em uma crise ou ele era incapaz de responder por seus atos. É nomeado um curador. Poxa, e curador, o que é isso? Curador é o cara que responde por alguém incapaz. Ah, então é a mesma coisa do que o tutor, por exemplo. Não, o tutor é para menor de idade. O curador é para maior incapaz. Então, assim, é como se fosse o pai do cara ou alguém que vai ser nomeado pela autoridade delegante que vai responder e assinar pelos processos. O processo vai continuar. O curador será nomeado na conformidade do Código de Processo Penal Militar e poderá ser o próprio defensor do acusado. Ou seja, se houver um advogado nomeado, ele pode ser nomeado também o curador, o responsável. Guardadas as devidas adequações, o acusado poderá interpor exceção de suspeição ou impedimento da autoridade administrativa ou de seu delegado, na forma do previsto no Código Penal diretamente do que estiver à frente do feito. Resumindo, é um instituto do direito, o investigado, se ele tiver como provar, ele interpor um recurso falando que quem está investigando ele ou quem está instaurando o processo, ele está impedido ou suspeito. O que é isso? Existe alguma situação que liga diretamente o investigador ou o instaurador do processo à pessoa dele. Por exemplo, se houver declaradamente uma rixa entre os dois, que todo mundo sabe que eles se odeiam. Ou se o investigado cometeu um ato contra alguma pessoa e essa pessoa é parente da autoridade que está instaurando o processo. É a mesma coisa do juiz que se declara impedido no processo porque de repente o advogado daquele processo é a esposa do juiz, ou porque o investigado daquele processo é parente do juiz, é a mesma coisa. Então, quem pode interpor essa exceção de suspeição ou impedimento é o acusado. O impedimento, senhores, ele não traz dúvida. O impedimento é uma condição que limita, por natureza, o processo. Por exemplo, o grau de parentesco, esposo, filho, ou alguma coisa assim, entre as partes.
A suspeição, ela já tem que ser mais provada. O cara, por exemplo, falar, ele não gosta de mim. Ele tem que dizer por que ele não gosta dele. Porque já teve o caso isso, o caso aquilo, documentado, tem outro processo, e ele também perseguindo. Então, isso é suspeição. Tá? Artigo 65. Recebida a exceção, quer dizer, o cara falou, não, essa autoridade aí, ou esse encarregado, ele não pode me julgar porque ele é suspeito ou impedido. O exceto deverá suspender o feito, apresentar o seu relatório em 24 horas, juntá-los aos autos, remetê-lo à autoridade imediatamente superior delegante para que essa decida em outras 48 horas seguintes se acolhe ou não o recurso. Simplificando, o fulano falou que o ciclano, que é o encarregado, ele é impedido. Ele não pode estar no caso. Ele apresenta esse recurso e o exceto, o que é o exceto? É o cara que está sendo interposto à exceção de suspeição ou impedimento. Ele tem 24 horas. Pô, ele recebeu lá, você está suspeito, você é impedido. Ele tem 24 horas para juntar isso aos autos no processo e encaminhar lá para a autoridade que abriu o processo. Aí a autoridade vai avaliar o recurso do investigado, fala, não, ele não pode me investigar, e dentro de 48 horas ela vai decidir. E se for pertinente, se for acolhida, vai mudar a autoridade delegante ou o próprio encarregado do processo. Se não, ele devolve o processo e manda continuar. Tá? A exceção apresentada contra ato de governador ou do comandante-geral será por ele mesmo decidido. Ou seja, como eles são as maiores autoridades, não vai ter ninguém acima deles para decidir. Ele tem a prerrogativa de dizer, não, eu não sou suspeito, eu vou seguir com o processo. Tá? Então, quem decide sobre a exceção de suspeição ou impedimento é a autoridade delegante. Tá? Se no caso for o governador ou o comandante, ele não precisa mandar para ninguém acima dele, porque ele mesmo vai dizer se pode ou não, e a decisão deles é final, não cabe o recurso nesse momento. Seguindo adiante, artigo 67. Decidida a exceção, os autos voltarão a ser movimentados imediatamente para ser dada continuidade ao processo perante a mesma ou outra autoridade na conformidade da decisão. Então, se foi acolhido o pedido, muda a autoridade. Se não foi, continua com a mesma que estava do mesmo jeito. No caso de testemunha ou vítima se sentir constrangida com a presença do acusado na audiência de instrução ou na audiência de julgamento, o presidente ou o delegado do feito poderá pedir que o acusado se retire, prosseguindo com a presença do advogado ou defensor dativo. O que é o defensor dativo? Não tendo advogado, a autoridade que está fazendo o encarregado, ele pode nomear um defensor para aquele investigado. Ele, eu não quero, ninguém vai me defender, eu vou ficar em silêncio e eu não quero advogado. O encarregado pode nomear um defensor. E é esse cara que vai continuar na sessão caso a testemunha ou a vítima se sentir constrangido com o investigado junto da sessão ali. Tá? Isso tudo é geral, gente. Tudo para a gente saber que o PAD ele pode ter 3 ritos. Isso tudo é referente ao que a gente viu agora, que é o rito sumário, ordinário ou especial. A partir de agora, a gente vai falar rapidamente, eu não vou me deter muito, porque isso aqui é quase processo penal, é processo administrativo. Fica muito maçante. Eu vou passar só aqueles detalhes que eu entender que são fundamentais e que podem cair num peguinho ou outro. Eu não vou ficar me atendo demais às vírgulas do processo, não. Processo sumário. Simplificando, gente, processo sumário é para quem cometeu transgressão leve. Ou alunos, que além da leve pode ter cometido também transgressão de natureza média ou grave. Então, procedimento sumário é para transgressão leve ou para alunos que cometeram transgressões. Artigo 69. Processo administrativo disciplinar sumário é para o caso de transgressão disciplinar ser de natureza leve.
bem como para as de natureza média ou grave, quando praticadas por militar matriculado nos diversos cursos de formação. Aluno. Então, processo sumário, transgressão leve para todo mundo ou média e grave no caso do aluno, tanto da PM quanto do Corpo de Bombeiros. A autoridade militar ou aquela quem ela delegar suas atribuições processuais citará o militar infrator para comparecer no dia e hora marcados para audiência de instrução e julgamento, sendo-lhe facultativo comparecer com defensor e testemunhas. O processo sumário é o processo mais simples de apuração. É basicamente uma audiência de custódia, é basicamente um juizado de pequenas causas, se comparando com a justiça comum. É para resolver rápido, é tudo muito rápido, muito simples, tá? Então, primeiro ato, a autoridade vai citar o infrator e ele vai ter que comparecer num dia e hora marcado para audiência, que é de instrução, ou seja, para organizar todo o processo e já vai julgar, tudo no mesmo lugar. E ele pode comparecer com defensor e testemunhas. Então, se cair lá na prova, no rito de processo sumário, o acusado deve comparecer sozinho ou apenas com advogado, não podendo levar testemunha. Não, ele pode levar um defensor e uma testemunha. Essa citação que a autoridade fará, ela deve estar nas seguintes condições. A citação deve conter o nome do acusado e da autoridade que abriu o processo. O histórico e a capitulação da imputação deverá ser feita pessoalmente, com antecedência de 72 horas. Rapaz, que confusão é essa? Então o cara tem que citar com o nome de quem está sendo a autoridade que abriu o documento, o papel que ele vai assinar, a intimação. Ele vai assinar, lá vai ter o nome do acusado, o nome de quem está assinando, o nome de quem está instaurando o processo, o histórico, a capitulação da imputação, quer dizer que ele tem que estar ali, porque se ele não for, o processo vai ser passado para frente, vai ser agravado, e com antecedência de 72 horas da data. O que significa isso? Ele recebe o documento, ele marca a audiência de custódia para sexta-feira. O acusado tem que receber essa intimação, essa citação, 72 horas antes, no mínimo. Então vai ser na quinta, na quarta, na terça, no máximo na terça-feira de manhã, e ele tem que receber essa situação, porque senão o processo ele é anulado e ele tem que recomeçar. Não comparecendo o acusado à audiência, ou então verificada a complexidade e as circunstâncias do caso, o cara não quer resolver, ele está irredutível, ele acha que ele está sendo injustiçado, eu não devia estar aqui, quer dizer, o processo complicou, imediatamente o encarregado pode converter para o rito ordinário ou o especial. Ou seja, se não houver a colaboração do investigado, o processo sumário não anda, ele tem o direito de ser processado no rito ordinário ou especial. É um direito do acusado. Porque aqui ele vai ter mais direito a contraditório, ampla defesa e todos os recursos complexos da justiça para se defender. No processo sumário, tudo é muito rápido. Então, o investigado, ele pode requerer, falar, eu não quero. E aí o encarregado tem que falar, não, beleza, vamos converter para um rito ordinário ou para o rito especial, conforme a peculiaridade. O que o parágrafo 4º diz? Aberta a audiência, quer dizer, não, deu tudo certo, o cara foi notificado com 72 horas de antecedência, ele compareceu, ele levou testemunha, ele levou advogado, está lá presente a autoridade que vai conduzir o processo, que é o encarregado, e um escrivão, e eles começam. Feito isso, será dada a palavra ao acusado. O primeiro que fala é o acusado, para fazer suas alegações orais, ou seja, ele vai falar. E ali o escrivão está digitando tudo, é tudo narrado, tudo escrito para poder fazer o registro. Em seguida, as eventuais testemunhas
podem falar. Depois das testemunhas, novamente o acusado, para fazer suas alegações finais, que também são orais, ou seja, é tudo falado, não vai vir com um documento por escrito. A autoridade que instaurou o processo ou o encarregado que ele delegou poderá oferecer transação ao acusado, dando-lhe a oportunidade de substituir a sanção prevista por prestação de serviços alternativos, proporcionais ao gravame causado, caso em que, sendo frutífera, poderá tornar a pena alternativa como definitiva. Essa é a grande vantagem do rito especial. Porque a gente viu lá que quando a gente trata das sanções, a advertência ela pode ser verbal, mas se ela for feita mediante processo, que é esse processo aqui, ela vai ter que ser registrada e se definir por uma advertência em ficha, essa punição prejudica o cara na menção, no comportamento dele. Tá? Agora, se ele aceitar, se ele não pedir para mudar o processo dele para um rito ordinário especial, como diz o parágrafo 3º, ele aceitar e a autoridade que está conduzindo ali, ela entender que dá para fazer uma prestação de serviço alternativo, quer dizer, uma pena alternativa, isso pode ser definido e o cara, mesmo com o processo, ele não vai ter registrado na ficha dele uma punição de advertência, de reprimenda, de repreensão, mesmo que ele seja culpado, sem ser inocentado, porque ele converteu aquilo em uma pena alternativa. Por exemplo, define com ele lá, não, beleza, você então vai vir aqui e vai trabalhar 24 horas de serviço operacional como pena alternativa para o que você está fazendo aí. Ou você vai trazer 5 cestas básicas para a gente oferecer para uma instituição de caridade e tal. Aceitou, todo mundo concordou, assinou o documento ali, o processo vai ser encaminhado para a autoridade delegante, que concordando vai encerrar e o cara não vai ter punição publicada na ficha dele, mesmo ele sendo culpado. Essa é a grande vantagem do rito sumário em relação ao ordinário e especial. No rito ordinário e especial, se o cara é culpado, ele vai ter que ter uma aplicação de uma sanção prevista aqui no Código de Ética. E isso vai impactar na ficha dele. Em último ato, a autoridade que dirige o feito deverá fazer conclusos os autos para a autoridade delegante. Ou seja, ele conclui os autos e faz um relatório ou um parecer que vai ser encaminhado aqui para a autoridade que delegou o processo e ela vai ter 24 horas para determinar a transformação do rito feito para ordinário ou especial ou para concordar com o processo. Moral da história, senhores, resumindo, o rito sumário começa com a notificação do acusado, no mínimo 36 horas antes do dia da audiência. No dia da audiência, ele pode levar defensor, testemunha, e ali chegando com o escrivão e o encarregado, eles podem chegar à conclusão de que não, esse processo não serve para mim, eu quero ter mais direitos de defesa, vai virar um rito ordinário ou especial. Não, vamos prosseguir. Prossegue e pode ser que, se o encarregado quiser, ele pode até definir pena alternativa e encerrar o processo. Finalizou, o encarregado tem que encaminhar o parecer ou relatório para a autoridade delegante e essa tem 24 horas para decidir se vai manter ali o parecer do encarregado ou se vai transformar em rito ordinário ou especial. De todo ocorrido, será lavrada a ata que, depois de assinada por todos os presentes, será juntada a decisão da autoridade para ser publicada em boletim ou diário. Esse é o rito sumário. Agora, o processo de rito ordinário. Como que ocorre o processo de rito ordinário? Ele já é para situações mais graves. Que não podem ser aplicadas ao rito sumário ou que o investigado preferiu ter o direito de se defender melhor. O processo administrativo disciplinar ordinário é escrito e será observado sempre que a transgressão disciplinar for de natureza média e grave, mas que não vislumbre de início a exclusão a bem da disciplina ou perda das prerrogativas militares. Ou seja, é para transgressão média ou grave, mas que não seja claro que aquele cara ele é tão ruim, ele completeu tanto problema, que ele pode ser excluído da bem da disciplina ou perder as prerrogativas. A exclusão para a praça, a perda de prerrogativas para o oficial. Isso vai significar o quê? Que vai ter um processo diferente
para poder ser aplicado. O rito ordinário é só para transgressão média e grave, quando o cara não vai ser excluído, não vai perder as prerrogativas. A autoridade competente ou aquela que ele delegar, guardadas as devidas adequações, citará o acusado na forma do parágrafo 1º do artigo 92 desta lei, para que ofereça alegações preliminares no prazo de 3 dias, podendo ele constituir defensor para o presente. Então, o rito ordinário ele vai começar com a citação para que em 3 dias o cara apresente suas alegações preliminares por escrito. Pode ser, inclusive, feito por advogado. Quando a citação é válida, ou seja, o cara recebeu, ele deverá comparecer a todos os atos do processo e, quando for citado por edital e não comparecer, será julgada a revelia em que a autoridade deverá dar-lhe um defensor. Moral da história. O cara foi citado, ele tem que comparecer em todos os atos. E se ele não foi encontrado, ele foi citado por edital, ou seja, foi publicado porque ele não foi encontrado, ele é, por exemplo, desertor, ele sumiu, tudo é feito à revelia, ou seja, sem a presença dele. Só que é obrigatório que o encarregado nomeie um defensor para ele, um defensor dativo. Seguindo. Nesse caso, quando o cara não comparece, que é a revelia, a qualquer tempo o acusado revel, aquele que não está presente, poderá se apresentar, recebendo o processo na fase em que se encontra. A partir daí, ele tem acesso ao processo. Senhores, característica de processo administrativo, ele é aberto para o investigado e para o seu defensor. E se ele pedir para ver o processo, para ter acesso, para ler, ele tem todo o direito. O processo não pode ter nenhum tipo de fato omisso, porque senão ele pode ser anulado. Tá? Lá nas alegações preliminares, o acusado e seu defensor poderá suscitar qualquer matéria de defesa, inclusive competência, suspeição ou impedimento da autoridade processante ou investigante, bem como pedir diligências ou perícias e arrolar testemunhas até o limite de 5. Então, lá nas alegações iniciais do cara, preliminares, ele pode falar de tudo quanto é coisa que ele quiser, ele pode alegar a suspeição, a exceção lá que a gente falou de suspeição ou impedimento, ele pode pedir diligência, ou seja, pode pedir que seja feita uma perícia tal, que seja feita uma avaliação tal, e ele pode dar o nome de até 5 testemunhas, tudo na alegação preliminar. O eventual incidente de insanidade mental, a gente já tratou disso, o cara não é capaz de responder por si, será processado na conformidade do estabelecido pelo artigo 156 do Código Penal Militar. Isso aqui o cara vai ter um curador e ele vai continuar o processo. Citado o acusado, ou seja, o cara foi citado, ele recebeu uma intimação. Com ou sem alegações preliminares, quer dizer, ele tem o direito de não oferecer alegações preliminares. A autoridade marcará a prazo de 5 dias o local e hora para a audiência una de instrução e julgamento, dela notificando o acusado e o seu defensor. Quer dizer, depois que recebeu as alegações preliminares, ou se não recebeu, aí ele vai informar que em 5 dias vai ter outra reunião. Ela é única para instrução e julgamento, também numa única reunião. Presente o acusado e o seu defensor nessa reunião, que é aquela que foi marcada, a autoridade vai ouvir o acusado e reduzirá os termos da declaração das testemunhas arroladas na instauração. Ou seja, ele vai ouvir as testemunhas e vai produzir a declaração dela por escrito, até o limite de 5. Depois de ouvir as testemunhas, a autoridade ouvirá da mesma forma as declarações das testemunhas arroladas pela defesa, seguido de eventuais peritos ou diligências. E, por último, reduzirá a termo o interrogatório do acusado quando este não for revel. Que diz isso daqui tudinho? Iniciou a sessão. Primeira coisa, ouve as testemunhas de acusação. Reduz a termo é transformar o que ela está falando em papel, escrever. Depois, ouve as testemunhas de defesa. Depois, são apresentados diligências, perícias e coisas do tipo. Por fim, a última coisa que se faz é o interrogatório do acusado. Quando esse não for revel, que é aquele que não está presente. Tá? Seguindo, a audiência de instrução e julgamento poderá ser suspensa, fora dos casos do parágrafo 3º e 4º,
do artigo 92 por período suficiente para a realização da diligência necessária à solução do feito. Lá no parágrafo 3º e 4º fala dos laudos periciais de insanidade mental. Então, até que saia esse laudo, essa instrução, por exemplo, começou a instrução, o defensor vai alegar lá, falar, olha, o meu cliente ele tem um problema mental, ele estava com uma crise e tal, e eu quero uma perícia. Então, paralisa a instrução até que seja feita essa perícia, depois reinicia, começa, quando tiver os laudos periciais, reinicia tudo de novo. Terminada a instrução do feito, ou seja, ouviu testemunha de acusação, ouviu testemunha de defesa, todas as documentações de perícias e coisas do tipo, ouviu a vítima, a autoridade dará a palavra ao acusado ou ao seu defensor por 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. Para que apresente alegações orais, serão reduzidas a termo pelo escrivão, ou seja, vai transformar num documento. Ou, considerando a complexidade do caso, concederá um máximo de 5 dias para apresentação de memoriais, ou seja, ouvidas as testemunhas, ouvida de acusação, ouvidas as testemunhas de defesa, perícias e diligências. Depois do interrogatório do acusado, a gente vai ter o quê? 20 minutos para a palavra do acusado ou do seu defensor. Ou seja, ele vai agora se defender. Depois, a apresentação de alegação ou prorrogado por mais 10. E, caso isso não seja suficiente, a autoridade pode dar até 5 dias para que eles apresentem a defesa por escrito. Tá? Simplificando, então, o rito ordinário. Lá na instrução, ouve-se a testemunha de acusação, testemunhas de defesa, diligências e perícias. Ouve-se o acusado, faz perguntas para eles. Ok. Depois disso, finalizado, vai abrir um tempo de 20 minutos prorrogável por mais 10 para que o acusado se defenda. Ah, mas ele já falou. Lá quando ele falou, ele não estava se defendendo, ele estava sendo inquirido, perguntado. Então o encarregado perguntava, o que você estava fazendo em tal lugar e tal hora? E ele vai responder. Depois disso tudo pronto, agora ele tem 20 minutos para falar o que ele quiser, para dizer que aquilo é tudo mentira, que ele estava em tal lugar e assim por tal. E ele ainda vai ter 10 minutos a mais prorrogáveis se a autoridade entender que ele precisa de mais 10 minutos. Se não for suficiente, ele ainda ganha mais 5 dias para apresentar documentação por escrito, uma defesa mais complexa. Tá? Isso no rito ordinário ainda tem essa possibilidade. Por isso que eu falei, o rito sumário ele é rápido, ele resolve, ele pode converter a pena numa pena alternativa, mas ele não tem essa possibilidade de tantas defesas, ele não tem tanta coisa para ser feita. Ok? No artigo 77, a gente diz o seguinte, a autoridade poderá apresentar sua decisão na mesma audiência, ou considerando a complexidade do caso, apresentá-la em até 5 dias as alegações orais ou apresentação dos memoriais. Então, simplificando aqui. Terminou aqueles 20 minutos prorrogáveis por mais 10, em que o acusado e o seu advogado se defenderam, ou, não sendo suficiente, eles ganharam 5 dias para apresentar uma defesa por escrito. A autoridade ela pode, ali no final das palavras, já dar a decisão dela, ou ela pode pedir 5 dias para apresentar suas decisões também. Tá? Então ele não precisa necessariamente, naquela instrução de julgamento, já dar o veredito dele. Ele pode, e eu acho que até deve, mas isso aí é uma questão pessoal, usar esse prazo de 5 dias para oferecer a sua decisão da audiência. Ok? Mas ele pode fazer no final da audiência? Pode, desde que não seja pedido lá aquela apresentação da defesa para fazer uma defesa com mais 5 dias. Se a autoridade que dirigir o feito nessa fase deverá fazer conclusos os autos para a autoridade delegante, emitindo parecer para que ela proceda no prazo de 5 dias. Ou seja, finalizou tudo, ele vai concluir e ele vai encaminhar para a autoridade delegante que terá 5 dias para tomar uma decisão. Como assim, Rafael? Eu não estou entendendo. Então vou falar de forma bem tranquila agora. No rito ordinário, o acusado é citado.
Depois de citado, ele tem 3 dias para apresentar alegações preliminares, onde ele pode arrolar 5 testemunhas, ele pode definir o defensor dele, coisa e tal, 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 tal. Feito isso, o encarregado ele vai dar 5 dias, vai notificar o acusado que em 5 dias, no mínimo, de antecedência, vai ter a instrução, que é única. Lá na instrução, a gente vai ter as testemunhas de acusação falando, as testemunhas de defesa, apresentação de laudos, de perícias e etc, etc. Por último, fala o acusado, ele é perguntado, ele é inquirido. Terminada essa parte, são dados 20 minutos para o acusado e o seu defensor se defenderem. Pode prorrogar por mais 10. Feito isso, acabou ali, a autoridade que está encarregada, ela pode ali já dar finalizar o processo, dar o parecer dela. Ela faz um parecer, um relatório com um parecer. Ou ela pode pedir 5 dias para fazer isso. Da mesma forma, se aqueles 20 mais 10 minutos não for suficiente para a defesa, ela pode solicitar a apresentação de uma defesa em 5 dias posteriores. E aí sim, depois dessa defesa apresentada, a autoridade tem até 5 dias para finalizar o seu parecer. E ele conclui o seu parecer e manda para a autoridade que mandou abrir o processo. Chegou na mão dessa autoridade, ela tem 5 dias para dar a decisão. Ela vai ler todo o processo, ela vai ser o juiz. Vai ler todo o processo, o que as testemunhas de acusação e de defesa falaram, o que o acusado falou, quais são o que eles falaram ali em sua defesa depois com o seu advogado, qual que é o relatório e o parecer de quem conduziu o processo, porque lá no parecer o condutor vai dizer assim, apresenta indício, cometeu a transgressão tal, 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 conforme a gente tem lá no código de ética, tal, 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 tal. Agora a autoridade ela vai decidir, incorreu nisso, 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 beleza, considera culpado e ele vai ser sancionado nisso, nisso e nisso, conforme o código de ética, tal, tal, tal. Então quem decide é a autoridade delegante. Todos os atos realizados em audiência serão registrados em ata a ser assinada por todos e autuada juntamente com a documentação produzida. Toda vez que fizer um documento, ele vai para dentro do processo autuado, que ele é anexado no processo. Tá? Da mesma forma, todo mundo que participa da instrução, testemunhas, advogado de defesa, acusado, encarregado, escrivão, ele assina também todos os documentos que vão para a ata. O processo administrativo disciplinar ordinário deve ser solucionado em no máximo 30 dias. Permitida a prorrogação por mais 10 dias, em casos excepcionais, a critério da autoridade competente. Contato sua instauração, mas poderá a qualquer momento ser transformado em processo disciplinar especial. Aí ele já vai seguir um outro rito. Ou seja, isso aqui está muito simples para o problema que foi encontrado. Não, peraí, esse cara vai ter que ser excluído bem na disciplina. Transforma o rito ordinário em rito especial. Vamos ficar atento aqui ao prazo? Então, o prazo é de 30 dias para terminar o processo de rito ordinário, prorrogáveis por mais 10. Lá no processo sumário não tem definição de prazo, ele é muito mais rápido. O que diz lá? Que 72 horas antes da audiência, o investigado tem que ser notificado, ou seja, 3 dias antes. Aí no dia da audiência, finalizou tudo, o encarregado tem que finalizar o seu relatório para a autoridade que vai decidir e mandar para ela. E ela tem 24 horas, ou seja, mais um dia. 3 mais 1, 4 dias. Pode ser que se tudo der certo, o cara tiver de serviço, ficou tudo organizado, em 4 dias o rito sumário termina. Mas lá não tem prazo para ele finalizar. Ele pode durar mais. Agora, no rito ordinário, o PAD ordinário, ele tem 30 dias prorrogáveis por mais 10. E a sindicância? Lembra da sindicância? Na sindicância são 40 dias prorrogáveis por mais 20. Nossa, que português. Prorrogáveis por mais 20. Isso aqui na sindicância. No rito
ordinário, no PAD ordinário, são 30 dias prorrogáveis por mais 10. Isso aqui para o PAD ordinário. E no PAD, apanha, cachorro. E no PAD sumário, 100 dias mínimos. No PAD sumário. Vamos seguir adiante, eu já vou mostrar para vocês. Já no PAD de procedimento especial, procedimento administrativo disciplinar de rito especial, é aquele que vai ser submetido a um conselho de ética e disciplina. O cara vai perder as prerrogativas, vai ser excluído se ele for condenado. Não é que ele vai ser julgado para isso. E ele também tem um prazo para a gente fazer uma coisa de forma didática. Para isso, o prazo é de 40 dias, sem prorrogação, para o PAD especial. Ok? Então, de forma didática, é basicamente isso aqui. Sindicância, 40 dias, prorrogar por mais 20. Porque o cara está investigando, ele tem que ir atrás de prova, ele tem que ouvir testemunhas, é mais chato, tá? No rito ordinário, 30 dias prorrogáveis por mais 10. No rito sumário, que é o mais simples, não tem dia, termina muito rápido. E no rito especial, que é o PAD especial, é 40 dias, meu irmão. Sem choro nem vela. Onde é que está escrito isso? Está aqui na frente, lá no final. Nós vamos ver aqui do rito do processo especial que o prazo para finalizar um PAD de rito especial, vamos chegar lá, acredita em mim, é de 40 dias. Não é dias úteis, é 40 dias. Ok? Vamos finalizar essa aula. Eu vou passar o rito especial numa aula menor, mais simples, porque senão vai ficar muito grande a nossa aula. Ok? Até a próxima aula. Um abraço.